Então, fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Clica aí, botão vermelho aqui embaixo e confirma a tua inscrição. Tem gente chegando aqui no canal, assistindo o vídeo, esquecendo de se inscrever, esquecendo de confirmar a sua inscrição, esquecendo de deixar o like também e tudo mais. Então vai lá, se inscreve, deixe o seu like, habilite o sino das notificações, receba todos os vídeos, todas as transmissões. Daqui a pouco a bola rola, Goiás e Vasco, direto da Serrinha. Você vem comigo, porque aqui é muito mais legal. Gente, hoje o jogo é mais a decisão de decisões, né? Aquela decisão realmente que a gente para respirar, para pensar. Hoje, domingão, e é claro que a cabeça do vascaíno, hoje é dia 29 de outubro, é evidente que a nossa cabeça está focada no jogo contra o Goiás, na partida, como é que esse jogo vai se desenrolar dentro de campo. Bom, ano passado nós tivemos a batalha de Itu, né? Para aquele retorno e tudo mais. Esse ano, conforme eu disse ontem na live, nós teremos a batalha na Serrinha. Um jogo que o Vasco precisa ser, né, muito estratégico para sair com os 3 pontos. Me chama a atenção alguns aspectos. Eu vou falar sobre o Goiás, que é uma equipe difícil de ser batida dentro da Serrinha. Goiás é um time chato, né? Gosta de sair para o jogo, mas tem sérios problemas defensivos, principalmente nas jogadas aéreas, tá? Daqui a pouco eu vou falar aqui no vídeo as prováveis escalações e tal, se você acha ou não que o técnico Ramon Dias deveria explorar, porque eu acho isso, né? Eu vou entrar nesse comentário. Já que o Goiás tem esses problemas nas jogadas aéreas, os laterais saem, não conseguem recompor tão rápido, e nós temos um velocista, né, que é o Paulo Henrique, podemos explorar isso mais vezes, né? E o principal fundamento do Lucas Piton, que é o cruzamento, é o lateral esquerdo, é o lateral, na verdade, né? Com o maior índice de cruzamentos certos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, temos que explorar esses fundamentos desses dois laterais, desses dois atletas. Até porque nós temos bons jogadores, tá? Com as jogadas aéreas, né? Como o Lucas Piton cruza bem, vamos lá, Verrete, é o cara sensacional, ganha tudo pelo alto, Praxedes, Zé Gabriel, o zagueiro Léo se jogar, o Maicon se jogar. Então, assim, temos jogadores, Jair também se jogar, Jair vai muito bem nas jogadas aéreas, quase empatou aquele jogo contra a equipe do Flamengo, uma cabeçada quase que perfeita, né? Enfim, a bola saiu do lado esquerdo do goleiro Rossi, então, no dia do jogo. E o Vasco precisa explorar essas jogadas. Aí você vai dizer, pô, Eduardo, mas é o Goiás na Serrinha, 12 mil ingressos foram colocados à venda, ingressos esgotados, 1.200 foram destinados à torcida do Vasco, foi muito rápido, né? Os vascaínos de Goiânia realmente são sensacionais, são espetaculares e esgotaram em tempo recorde, né? Cabe ressaltar aqui, vale lembrar aqui que, assim, gente, é uma decisão. Eu, Eduardo, eu penso, deixe o seu comentário. Eu tenho a seguinte opinião, tá? Precisamos pontuar fora, principalmente, né? Temos 2 jogos seguidos, né? Hoje o Goiás, depois a equipe do Cuiabá, e se o Vasco trouxer 4 pontos desses 2 jogos, o Vasco está fazendo meio que uma mini excursão, né? Os jogadores que viajaram ontem para Goiânia vão ficar para o duelo contra o Cuiabá também. Ah, Eduardo, se vier os 6 pontos, se vier os 6 pontos, melhor ainda, o Vasco já, enfim, dá uma boa remada aí para se livrar da zona da confusão. Então, assim, pontuar, tá? Pontuar. Lembrando que, pô, Eduardo, teve aquele jogo, né? O Goiás foi goleado pelo... Não foi bem uma goleada, o Bahia fez 6-4 naquele jogo, que teve 10 gols, né? Foi goleado em outras oportunidades,
dentro do estádio Serrinha. Então, assim, e o Vasco tem um bom time. O Vasco tem um time que consegue agredir, né? Então, temos que aproveitar a falha do nosso, ou as falhas do nosso adversário para marcar os nossos gols. O ponto negativo do nosso adversário para marcar os nossos gols. Não vai ser fácil, não estou pregando aqui facilidade, muito pelo contrário, jogar fora. O Goiás enxerga os 3 confrontos, próximos confrontos deles, enfim, para tentar sair de vez também da zona de rebaixamento. O Goiás tem 31 pontos, joga com o Vasco hoje, depois tem mais um jogo em casa e depois enfrenta o já virtualmente rebaixado Coritiba, tá? Aí esse jogo no Couto Pereira, ou seja, é um jogo muito importante. É um jogo que eles vão sair para o jogo, vão pintar o bambu de azul para tentar vencer o Vasco. Aí chega o nosso momento. Aí é que entra aquela pressão do Vasco. Aí é que entra aquele momento a mais do Vasco, da inteligência, de não jogar com... Enfim, jogar com a cabeça, jogar com inteligência, sem apavoramento. Não precisa jogar apavorado, né? Joga com calma. Na minha opinião, tá? Já vou passar aqui as prováveis escalações e os relacionados para vocês. Porque eu escalaria o Jair nesse meio campo do Vasco hoje, tá? Por quê? Eduardo, mas para defender, sim, para esperar o nosso adversário. Vou explicar aqui. Você preenche o meio campo ali com o Zé Gabriel, com o Jair, com o Praxedes, com o Payet, né? Você ganha corpo nesse meio campo. Você ganha, assim, umas situações que o Vasco não tinha no primeiro momento, né? Que você, Eduardo, o Vasco vai precisar de mais, fazer mais coisas para conseguir, né, esses pontos jogando na Serrinha e tal. E aí é a situação que eu preguei aqui no início do vídeo. Nosso lado direito, aparecendo nas costas dos laterais da equipe do Goiás, o caso do Paulo Henrique, que está jogando muito bem, né? Temos desfalques hoje importantíssimos, né? Mas também temos um retorno muito importante, que é do Gabriel Dias, também lateral direito, né? Foi convocado por esses 2 jogos. E aí chegar e que o Gabriel Peck esteja bem, num momento bom, para escolher as jogadas certas no momento decisivo, porque o momento é decisivo demais, né? Então, e o Verratti esteja iluminado e acabe com essa seca de gols aí, que pela primeira vez ele vive no Vasco, né? E daí, dito isso, né, falando assim, tipo, tem muita coisa para falar no vídeo, o Vasco nos 4 últimos confrontos, se você parar para analisar aí do outro lado, pô, Eduardo, mas como assim? Tá? O Vasco enfrentou, gente, o finalista da Copa Sul-Americana, perdeu ontem o Fortaleza, né, perdeu nos pênaltis, teve a chance de ganhar, de conquistar o campeonato, a Copa Sul-Americana, acabou perdendo a vaga na Libertadores. Foi bom isso para o Vasco, eu vou explicar por quê, tá? Então o Vasco enfrentou o finalista da Sul-Americana e venceu por 1-0. Depois enfrentou um dos melhores elencos do Brasil, o Flamengo, perdeu por 1-0 e acabou, o Vasco venceu, tá, o Fortaleza por 1-0 e perdeu para o Flamengo por 1-0, jogando bem e, enfim, teve oportunidades de empatar e acabou não acontecendo a coisa, né? Depois enfrentou o semifinalista da Copa Libertadores, o Internacional, que eu não sei como conseguiu ser eliminado pelo Fluminense. Perdeu por 2-1, né, para o Inter, que perdeu para o Fluminense, e o Vasco venceu de goleada a equipe do Fluminense. Então é um rolo doido o Campeonato Brasileiro, né? Então, foram 4 jogos e conquistamos nesses 4 últimos jogos aí, nessa sequência dificílima, tá, que nós tivemos agora, né, após aquela paralisação da FIFA, data FIFA, né? 4 jogos muito complicados e conquistamos 4 pontos só, beleza. Pô, disputamos 4 jogos e conquistamos, enfim. E o São Paulo, também esqueci aqui, né? Que somamos 1 ponto. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Então, assim, faltam 9 rodadas para terminar, né, o Campeonato Brasileiro. Eduardo, o Vasco precisa somar 15 pontos, né? O Vasco precisa vencer 5 jogos. O Vasco precisa
se manter fora da zona de rebaixamento. Pontuando, não importa como, não importa de que jeito, temos que pontuar. Se é empate, se é vitória, claro que vamos pensar sempre na vitória, mas se vier o empate jogando fora também é bom. Temos jogos importantes demais em casa, né? Então eu encaro assim, tá? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou muito nervoso, é claro, né? Assim como você também está. E é isso. Eu quero falar aqui agora os relacionados. Quem que o técnico Ramon Dias relacionou, quais os jogadores, né, para esses dois confrontos, tá? Goiás e Cuiabá. São os seguintes jogadores: Alex Teixeira, Barros, Eric Marcos, Gabriel Dias, Gabriel Peck, Raus, Ivan, Jair, Jefferson, Léo Jardim, Luca Orejano, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Medel, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Praxedes, Puma Rodrigues, Robson, Sebastian, Serginho, Verrete, Zé Gabriel e Zé Vitor. Você deve estar perguntando, Eduardo, o Vasco convocou os jogadores para os dois próximos jogos. O Vasco joga hoje fora contra o Goiás e depois fora também contra a equipe do Cuiabá. Então, por isso, Paulinho não pode hoje, mas pode também, assim como o Eric Marcos também, tá? Então, são jogadores importantes em dois jogos importantíssimos, tá? Aí vem as prováveis escalações aqui, tá? A equipe da casa, né? A equipe do Goiás. Provável time do Goiás. Tadeu, o Maguinho, Sidmar, ou o Halter, né? Que deve voltar. Bruno Melo, Hugo, Sander, lateral esquerdo, também deve voltar. Aí fica a dúvida. William Oliveira, Morelli, Guilherme e Palácios. O Guilherme, na minha opinião, que é um dos principais jogadores do Goiás. Aí no ataque, Alano e Matheus Babi, o técnico Arnaldo Evangelista. Armando, né, Evangelista. Então, assim, é um time legal, mas que, se você olhar para o elenco do Vasco, vamos lá, o provável Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo ou Maicon, tem uma dúvida aqui sim, né? O Léo tem sido muito criticado. Não sei se está faltando confiança para ele, mas tem que dar a volta por cima. Não está bem o Léo, essa que é a grande realidade. Lucas Piton na lateral esquerda, aí o meio-campo, Zé Gabriel, Jair, Praxedes e Paier. E é aquela dúvida, né? Tem uma dúvida entre o Gabriel Peck e o Alex Teixeira, tá? Tem a dúvida aqui, Gabriel Peck ou Alex Teixeira. E o Verrete no ataque. Técnico Ramon Dias, tá? Então, assim, é um time que dá para vencer o Goiás, sim. Não precisa sair no desespero. Espera o time da casa, tá? Essa é só a minha opinião. Quero a sua aqui embaixo. Espera o time. Deixa o Goiás sair para o jogo. Vamos sair, buscar os contra-ataques. Não é feio, não. Feio é sair para o jogo, jogar bonito e perder. Agora, o Vasco tem jogado bem. E jogar bem aumenta a possibilidade de vitória. Todos nós sabemos disso. Não temos que ficar inventando historinha aqui para dar carochinha, né? Como muitos dizem aí. Temos que vencer esse jogo. Dá para vencer esse jogo. Essa que é a grande realidade. Então, assim, gente, acredito sim na vitória do Vasco. Vamos com tudo para cima deles. Tá? Para cima do Goiás, no caso, para cima, mas com estratégia, né? Que eu expliquei aqui há um pouco tempo atrás. Eu falei sobre o Fortaleza, né? Que pode ser bom para o Vasco, a perda do título do Fortaleza ontem, envolvendo a Copa Sul-Americana, perdeu nos pênaltis e tudo mais. Por quê? Aí você vai falar, pô, Eduardo, porque o Fortaleza vai buscar, né, de volta aquela vaga na Sul-Americana, que ele meio que deixou de lado no Campeonato Brasileiro, aí volta com força máxima agora para o Campeonato Brasileiro. Aí aquela situação, Fortaleza tem o Santos na próxima rodada, depois enfrenta o Goiás, olha só, o Red Bull Bragantino, Palmeiras, Cruzeiro, olha só a importância, Cuiabá, esses são os confrontos do Fortaleza, Atlético Paranaense, Flamengo e depois o Fortaleza, ou seja, Fortaleza vai enfrentar o Santos, interessa para o Vasco, Goiás interessa para o Vasco, Bragantino não, Palmeiras não, Cruzeiro interessa para o Vasco, Cuiabá interessa para o Vasco, olha só. Aí eu estou falando aqui de 4 jogos. Se o Fortaleza tirar pontos desses 4 clubes aqui,
assim como o Palmeiras tirou ontem, venceu a equipe do Bahia por 1-0, vai ser sensacional para o Vasco. Sensacional para o Vasco. Essa é só a minha opinião. Então, eu, Eduardo, estou confiante, acredito que o Vasco não cai, sabe? Quero passar essa confiança para você aí do outro lado também, tá? Por isso que eu peço, se inscreve aí, compartilha o canal, vamos com tudo, vamos pensar nesse momento, é o momento do Vasco e tudo mais. Então, daqui a pouco tem bola rolando aqui no canal Vasco Connection, se inscreve aí, sobe o like, vai chamando todo mundo para a transmissão, hoje com novidades aqui no canal, vamos se emocionar juntos, vamos formar uma corrente de união e apoiar o nosso Vasco nessa decisão contra a equipe de Goiânia, tá certo? Mas é isso, daqui a pouco eu volto com transmissão, tá certo? Um beijo e saudações vascaínas.